Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui na nossa parte 3 da nossa disciplina de ressonância magnética nuclear. E hoje nós vamos falar sobre alguns outros conceitos relacionados à ressonância magnética nuclear. Eu começo falando sobre algumas, podemos dizer, anomalias relacionadas ao deslocamento químico do hidrogênio em algumas situações. Nós finalizamos a aula da parte 2 mostrando como que esses fatores, alguns fatores, podem interferir no deslocamento químico do hidrogênio numa determinada molécula. E muitas das vezes está relacionado à eletronegatividade, né, ao substituinte que está ligado próximo ao hidrogênio que nós queremos analisar, né? Quando eu falo hidrogênio, eu estou falando de próton também, tá, gente? É só para a gente, quando vocês forem ler ou estudar sobre isso, alguns livros falam próton, né? E aqui eu falo hidrogênio, mas vale para próton também. Então, por exemplo, substâncias que apresentam na sua estrutura sistemas insaturados, né? Ou seja, a presença de ligações pi, a gente tem uma observação devido a um não esperado deslocamento químico relacionado àquele hidrogênio nesse tipo de sistema. Então, muitas das vezes, né, aqueles hidrogênios que estão ligados a alcenos, a alcinos, aos aldeídos, né, ou uma carbonila, aqueles hidrogênios que estão ligados a um sistema aromático, eles têm um deslocamento químico um pouco não previsto daquilo que é imaginado. O que acontece? Esses elétrons π, que formam a ligação π, eles sofrem também com o campo eletromagnético. Então aqui está mostrando para vocês um exemplo do anel aromático. O anel aromático, você tem aqui 3 pares de elétrons, né, rodeados nessa região, e ele tem uma movimentação circular naquele anel. Então vamos pegar como exemplo, né, o anel aromático, no caso aqui o benzeno. Então o benzeno você tem os anéis aromáticos. No benzeno você tem os pares de elétrons se movimentando naquele anel. Quando ele faz essa movimentação daquele anel no campo eletromagnético aplicado, ele gera um campo magnético induzido. Lembra que eu falei do campo magnético induzido gerado pelos elétrons que estão ao redor ou próximo ao próton, ao hidrogênio? Nesse caso aqui, eu tenho, além desses, o par de elétron aqui, eu tenho o par de elétron que está no anel aromático. E esse par de elétrons que está no anel aromático, ele gera um campo magnético induzido. Se vocês observarem aqui, o campo magnético induzido formado por esses elétrons π, ele é a favor do campo magnético. Se ele é a favor do campo magnético, consequentemente, esse hidrogênio ele vai ser observado na escala de deslocamento químico mais desblindado. Então, esse hidrogênio, normalmente, ele aparece ali mais ou menos 7 ppm, então ele está mais desblindado. Tá ok? E isso, se a gente observa como uma anomalia, porque esse hidrogênio ele está ligado a um carbono do tipo sp2, né? Como se fosse isso daqui, ó. Carbono, carbono e esse hidrogênio. Acreditava-se que esse hidrogênio teria um valor de ppm, né,
próximo a esse hidrogênio aqui, o que não é observado. Então, esses hidrogênios, quando estão ligados a um carbono do tipo sp2, se ele estiver no anel aromático, se ele estiver aqui no anel aromático, ele tem um deslocamento químico totalmente diferente quando a gente observa no alceno, por exemplo, né? Porque aqui no alceno, nós temos, além do efeito de eletronegatividade do carbono, nós também temos aqui o efeito de hibridização dessas ligações carbono-carbono, né, do tipo sp2, tá? Então a mesma coisa acontece aqui, ó, nesses alcenos. Tá vendo aqui uns alcenos? Então eu tenho uma ligação π, essa ligação π faz com que gere um campo eletromagnético induzido a favor na mesma direção do campo aplicado, deixando esses hidrogênios mais desblindados. E esse campo magnético ele é a favor do campo magnético aplicado, consequentemente você tem esse hidrogênio desblindado em relação a outros hidrogênios ligados ao carbono. Tá? Então aqui os elétrons π eles não são presos firmemente pelo núcleo, né, quando são comparados com os elétrons sigma, sendo os primeiros mais livres para se mover em resposta a um campo eletromagnético. Tá? E isso leva a deslocamentos químicos diferentes para hidrogênios ligados aos carbonos que formam essas ligações. Tá? Então, é normal a gente encontrar essas anomalias, entre aspas, né, desses prótons ou desses hidrogênios ligados a carbono que formam ligações do tipo π. A esse efeito nós chamamos de anisotropia diamagnética formada pelos elétrons π. Um outro conceito que eu quero mostrar aqui para vocês é a integralidade dos sinais. Esse sinal, né, essa integral de um espectro, ele representa somente as porções relativas dos hidrogênios equivalentes. O que quer dizer isso? Nós vimos que um espectro de RMN ele distingue não somente os diferentes tipos de hidrogênio, né, de uma molécula, mas ele também mostra que quanto de cada hidrogênio está presente naquela molécula. Tá? Então, nós vimos lá anteriormente, por exemplo, essa molécula aqui, uma dietilcetona, se nós fizermos um corte no plano aqui, nós vamos observar que ela é assimétrica. Essa molécula é uma molécula simétrica. Né? De um lado, ele é igual do outro. Consequentemente, eu vou ter dois grupos de hidrogênios semelhantes. Esse da ponta, que está mostrando aqui em lilás, e esse outro que está mostrando aqui em laranja. Sendo que nesse primeiro eu tenho 3 hidrogênios, enquanto aqui eu tenho 2 hidrogênios. Tá? Do mesma forma, do outro lado, 3 hidrogênios e aqui 2 hidrogênios. Sendo que esse é igual a esse, enquanto que esse é igual a esse daqui. Tá? E nós vimos que a ressonância magnética nuclear distingue os diferentes tipos de hidrogênios, né, dentro da mesma molécula, porque ele tem o efeito, né, ele sofre o efeito da sua vizinhança. Tá? Uma outra resposta que o espectro de RMN nos dá é justamente a quantidade desses hidrogênios proporcional. Então, aqui ele está mostrando que eu tenho
3 hidrogênios de um lado e 3 hidrogênios do outro. Então, ele está me mostrando que eu tenho esses hidrogênios relativos, né? Não é um número absoluto, é um número relativo naquela molécula. Então, eu tenho 2 hidrogênios relacionados ao CH2 e 3 hidrogênios relacionados ao CH3. Se eu sei isso, né, e sabendo que se trata de uma dietilcetona, consequentemente, se eu multiplicar isso por 2, eu vou ter ali a presença de 4 hidrogênios relacionados ao CH2 e mais 6 hidrogênios relacionados ao CH3. Tá? Então, os sinais no espectro de ressonância magnética nuclear, ele me dá em proporções relativas, tá, a quantidade desses hidrogênios equivalentes. Tá bom? Por que equivalentes? Porque esses hidrogênios são equivalentes entre si, enquanto esses são equivalentes entre si. Tudo certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um espectro de ressonância magnética nuclear. Quando eu olho isso, gente, eu tenho que observar o seguinte: a escala, essa escala aqui, está em ppm, que é a escala mais utilizada. Ele está me mostrando um espectro dessa substância. Quando eu olho essa substância, eu tenho que identificar quantos tipos de hidrogênio eu tenho aqui, diferentes, né? E ele está me mostrando que eu tenho 2 tipos de hidrogênio diferentes. Eu tenho esse hidrogênio aqui, esse pico próximo de 1, relacionado a esse grupo de hidrogênio, e esse pico aqui próximo de 3,123, próximo de 3,3, relacionado a um outro grupo de hidrogênio, tá? Como a gente já viu em aulas anteriores, o que eu observo aqui? Eu tenho o Br, eu tenho esse Br aqui ligado a esse carbono, concorda? Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu escrever direitinho aqui. 1, 2, 3. Eu tenho um Br aqui, esse carbono aqui, e esse carbono eu tenho mais 2. Seria essa molécula daqui, tá? Então, aqui eu tenho esses 2 hidrogênios. Lembra que o bromo ele tem um efeito eletronegativo no hidrogênio, no próton, né? Então, consequentemente, eu vou ter um deslocamento químico maior aqui em relação àqueles outros hidrogênios aqui, ó. Que aqui eu tenho 3 hidrogênios mais 3 mais 3. E todos eles são equivalentes, enquanto que esses 2 aqui também são equivalentes. Outra informação que a gente observa é que esse hidrogênio ele está mais desblindado ou menos blindado. Enquanto que esse outro ele está mais blindado ou menos desblindado. Desblindado. Tá? Então a gente observa que esse sinal é relacionado àquele grande grupo lá, que é esse daqui. Esse outro sinal menor, ele me mostra esse daqui. Tá? Aqui são 2 hidrogênios, enquanto que aqui são 9 hidrogênios. Beleza? Então, a gente consegue determinar, né, saber de quem é o sinal nessa estrutura. Lembrando que ele só identifica hidrogênio. Tá? Aqui é o meu TMS, que é dado como 0. Então, a gente sabe que esse aqui é relacionado aos 9 hidrogênios e aqui relacionado aos 2
hidrogênios, tá? Mas como que a gente sabe que são 2 e como que a gente sabe que são 9 se nós não tivéssemos a estrutura aqui molecular pronta, né? Definida? A gente, dentro desse espectro de RMN, ele me dá um valor que é o valor da integral. Se você observar aqui, tem um valor da integral, ele tem uma linha ascendente, depois ele continua e me dá outro valor ascendente. Esse integral é nada mais nada menos que a área desse pico. E a área desse pico é relacionado à quantidade de hidrogênios equivalente. É a quantidade relativa desses hidrogênios equivalentes, tá? Ele faz uma correlação. Então, aqui, ele está mostrando 1,6 e 7. Né? Então, esse 1,6 e 7 ele não condiz com esses valores que estão aqui. Então, normalmente, o que é feito? É feito um ajuste, né, para chegar a esse valor. Então, você, normalmente, o que faz para deixar esse número de ser relativo? Deixa eu apagar aqui tudo, só para ficar mais fácil. O que a gente faz? A gente pega o menor valor, 1,6, e divide pelos valores que foram encontrados. 1,6 aqui vai dar 1, né? Enquanto que aqui 1,6 dividido por 7, ele vai dar um valor de 4,38. Né? 4,38. Mas eu sei que eu tenho 2 hidrogênios e 9 hidrogênios. Então, eu multiplico isso aqui por 2, multiplico isso aqui por 2, ele vai me dar 2, e aqui vai me dar um valor próximo de 9. Tá? Então, aqui nós encontramos a quantidade real de hidrogênios presentes naquela estrutura. Tá bom? Então, quando vem esses valores assim, tem que tomar cuidado que muitas das vezes esses valores pode confundir em ser a quantidade real do hidrogênio. Por isso que tem que fazer os ajustes. Né? A gente tem que fazer o ajuste necessário para que isso não torne um erro lá na frente. Tá? Então, isso aqui é integral, que faz com que a gente tenha capacidade de mensurar a quantidade relativa de hidrogênio equivalente presente numa estrutura. Então, gente, nós vimos até nesse momento algumas características relacionadas ao efeito de ressonância na molécula, no hidrogênio. Uma delas é o que nós chamamos de hidrogênios equivalente. A gente viu isso aí. Uma outra é o deslocamento químico, que é feito, que é observado pelos hidrogênios equivalentes. Uma outra abordagem que nós vimos é o valor da integral, que faz a quantidade relativa desses hidrogênios, desses prótons presentes na molécula orgânica. Tá? Uma outra informação que um espectro de ressonância magnética nos dá é como que um hidrogênio ele interage com o outro. Uma outra informação, um terceiro tipo de informação que a gente encontra nesses espectros de RMN é derivado de um fenômeno que nós chamamos de separação spin-spin. Esse fenômeno de separação spin-spin está muito correlacionado ao efeito do hidrogênio vizinho naquele hidrogênio que está sendo observado. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para você. Então, aqui eu tenho esses hidrogênios. Nós temos aqui
3 hidrogênios, 2 ligados a esse carbono e um hidrogênio ligado a esse outro carbono. Eu estou chamando esses hidrogênios ligados aqui de A e chamamos esse hidrogênio ligado aqui de B. Nós vimos que esses hidrogênios eles sofrem efeito de um campo eletromagnético, tá? Então, um campo eletromagnético externo. Então, ele sofre um efeito desse campo eletromagnético aplicado, né? E com isso ele gera um sinal. Esse sinal ele é integrado e esse sinal ele tem um deslocamento químico. Uma outra informação que ele vai nos dar é como que esse hidrogênio ele está interagindo dentro daquele ambiente, tá? Então, o que acontece? Esse hidrogênio, vamos chamar de hidrogênio A, ele é capaz de sofrer a interferência magnética desse outro hidrogênio, que é o hidrogênio B. Então, ele consegue sofrer essa interferência. Então, o hidrogênio A sofre essa interferência e, para isso, é feito uma regrinha, né, de desdobramento do sinal. Esse desdobramento de sinal, né, essa separação spin-spin, ele mostra essa correlação. Então, aqui, esse hidrogênio, ele está vendo um único hidrogênio vizinho. Consequentemente, você tem esse hidrogênio vizinho interferindo no campo magnético desse A. Quando a gente observa o espectro de RMN relacionado a esse hidrogênio, ele tem dois sinais. Esses dois sinais é relacionado ao hidrogênio A. Tá? É relacionado ao hidrogênio A. Por quê? Porque eu tenho aqui somente um hidrogênio interferindo nesses outros dois hidrogênios A, tá? Lembrando que eles são equivalentes. Beleza? Então, esse hidrogênio A, ele forma um sinal dobrado. Ele desdobra aquele sinal. Esse sinal ele fica separados. Esse sinal ele é dividido, né, em dois outros sinais. E a integral desse sinal vai ser igual a 2. Né? O valor que a gente encontra relativo a esse sinal são de 2 hidrogênios. Tá? Isso é o que nós chamamos da regra N mais 1. O que é a regra N mais 1? Está relacionada a essa separação de spin desses hidrogênios. O sinal observado pelo hidrogênio, ele é relacionado ao hidrogênio vizinho encontrado nele. Essa regra N mais 1, ele mostra o desdobramento do sinal. Aqui, ó, desdobramento do sinal. Como eu falei lá, eu tenho esse hidrogênio A, ele está vendo quem? Ele está vendo esse hidrogênio, né? Quando eu falo está vendo, ele está sentindo o efeito do campo eletromagnético externo e desse outro hidrogênio vizinho, do hidrogênio vizinho, então ele vai ter um desdobramento do sinal. Tá bom? Esse é o hidrogênio A. A mesma coisa acontece com o hidrogênio B. Então, o hidrogênio B, aqui ó, o hidrogênio B, ele observa dois hidrogênios vizinhos, por mais que eles sejam equivalentes, mas ele observa dois, né? Ou seja,
ele sofre o efeito do campo eletromagnético externo e o efeito do campo magnético desses dois prótons, desses dois hidrogênios. E segundo a regra de N mais 1, então eu vou ter N mais 1, que vai ser igual a 3, onde o N é a quantidade de hidrogênio vizinho. N é igual ao número de hidrogênio vizinho. E esse hidrogênio vizinho são esses dois. Consequentemente, esse sinal do hidrogênio no espectro de ressonância será desdobrado em 3 picos. 1, 2, 3. Porque eu estou vendo 2 hidrogênios e, seguindo a regra do N mais 1, eu tenho aqui 3 picos. Só que esses 3 picos, ele correlaciona a um hidrogênio. Tá? Ele correlaciona a um hidrogênio. Beleza? É importante vocês saberem que quando a gente observa um hidrogênio, esse hidrogênio ele é passível de sofrer interferência do hidrogênio vizinho. Tá? E isso tem uma explicação. Né? Isso tem uma explicação que está relacionada justamente à influência do hidrogênio vizinho naquele hidrogênio que está sendo observado. Tá? Então, essa observação, né, essa explicação é muito mais relacionada ao spin do hidrogênio vizinho. O spin do hidrogênio vizinho, ele tem 2 tipos de rotação. O mais 1/2, né? E o menos 1/2. O tipo rotação alfa e a rotação do tipo beta. Então, esses hidrogênios aqui, em A, ele consegue sentir o efeito do campo eletromagnético desses 2 tipos de rotação do spin vizinho. E ao sentir isso, você tem a separação desses sinais. Ok? Acontece a separação desses sinais. Então é por isso que há essa separação. Porque além do campo eletromagnético externo, você tem o campo eletromagnético do próton, né, do hidrogênio vizinho. O campo que é influenciado pelo alfa, ele é a favor do campo aplicado. Então, ele vai ter uma energia menor quando tem uma aplicação do beta, né, do campo magnético, juntamente com o campo externo aplicado e o campo gerado com o spin beta. Então, você tem essas influências que faz com que tenha a separação dos sinais no espectro de RMN. Então, olha só. Vou colocar aqui uma molécula. Um alcano com um bromo aqui. Tá? Então, você tem essa parte da molécula. Eu tenho esses hidrogênios. Observe que eu tenho aqui vários hidrogênios, tá? Tenho aqui vários hidrogênios. Tenho hidrogênio nessa região, aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho mais 3 hidrogênios, aqui mais 3, aqui 1, e aqui eu tenho mais 1 hidrogênio, tá? Então, essa molécula, ela, apesar de ter grupamentos metilas aqui, né? Grupamentos metilas aqui, esses metilos eles estão sendo influenciados de forma diferente pelos seus vizinhos, né?
Você observa que essa molécula também ele não tem um plano de simetria. Consequentemente, né, se ele não tem um plano de simetria, eu tenho todos esses hidrogênios, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 deslocamentos químicos devido à presença de 6 tipos de hidrogênios não equivalentes, tá? Então, você tem hidrogênios não equivalentes. Apesar que esses 3 hidrogênios aqui, eles são equivalentes entre si, esses 3 são equivalentes entre si, esses 3 são equivalentes entre si, esses 2 são equivalentes entre si, né? Mas, em relação aos outros, eles não são equivalentes. Então, aqui eu tenho 6 tipos de hidrogênio, tá? Então, a primeira coisa que a gente observa seria isso daí, ok? Outra coisa que a gente observa é que hidrogênio mais próximo de substância de átomos eletronegativos, ele tem um deslocamento químico maior, por ele estar mais desblindado ou menos blindado, tá? E os grupos metila, que são carbonos primários, eles são mais blindados, tá? São mais blindados. Enquanto o CH2, né, ele tem uma ordem de blindagem, né, vindo depois. Então, quando eu tento observar isso no espectro de ressonância magnética nuclear, ppm, eu sei que eu tenho aqui um grupo de hidrogênio, outro grupo de hidrogênio, outro grupo de hidrogênio e um grupo de hidrogênio aqui bem próximos a ele, relacionado ao CH3. Tá? Então tem um CH3 aqui, outro CH3 aqui e outro CH3 aqui. O que vai determinar quem está mais ou menos blindado é como que esses CH3 são influenciados pelo vizinho. Então, como aqui você tem um bromo, olha só, como aqui eu tenho um bromo perto desse CH3, pode ser que esse CH3 aqui seja o mais deslocado na escala do ppm, ou seja, está mais desblindado, porque eu tenho um deslocamento da nuvem eletrônica para próximo do bromo, tá? A mesma coisa acontece aqui e a mesma coisa pode acontecer aqui, só que esse CH3 não tem a influência já mais do bromo, ele já tem influência desse CH2 aqui, tá? Desse CH2 aqui. Então, provavelmente, eu consigo diferenciar esses 3 tipos de CH3, A, B e C. Eu sei que esse aqui pode ser um CH3UA, esse aqui o CH3B e aqui o C, tá bom? Depois disso, eu vou ter o CH2, vou colocar aqui uma cor diferente. Eu tenho aqui o CH2, né? O CH2, que é relacionado a esse CH2 aqui. Depois eu tenho um CH, só que esse CH é relacionado a esse hidrogênio aqui, tá? Por que ele é mais deslocado do que o CH2? Porque eu tenho influência, ó, de 3 carbonos, enquanto que aqui eu tenho influência somente de 2 carbonos. Beleza? 3 carbonos, ó, 4 carbonos. Tá? Enquanto que aqui nesse CH2 eu já tenho um efeito eletronegativo também. Então aqui esse CH2, ó, seria esse último, esse CH, que seria esse último, eu tenho um deslocamento maior porque eu tenho maior influência do bromo, que está ligado diretamente a esse carbono, que tem a influência desse hidrogênio. Então a gente consegue prever, sim,
né, mais ou menos como que está sendo o deslocamento químico desses hidrogênios nessa molécula. Então, seguindo essa mesma molécula que nós analisamos, né, anteriormente, de acordo com o hidrogênio equivalente, deslocamento químico, né, e a integração, nós podemos avaliar também esse hidrogênio conforme essa regra de separação do spin, que é a regra do N mais 1. Então, essa regra do N mais 1, vai determinar como que esses sinais são separados. Esses picos, né, no espectro de RMN, eles podem ser apresentados, ok? Então, primeiro vamos avaliar o CH3. O CH3, nesse caso aqui, tem 3 tipos de CH3, né? Então, quando a gente observa essas metilas, né, dessas 3 metilas, vamos observar primeiro essa. Então, essa metila tem 3 hidrogênios. Esses 3 hidrogênios, eles são equivalentes, então ele vai me dar um pico no espectro de RMN. Só que esse pico ele vai ser desdobrado porque ele sofre influência desse hidrogênio aqui. Como ele sofre influência somente de um hidrogênio, então o pico ele vai ser desdobrado de acordo com a regra do N mais 1. Então, de acordo com a regra do N mais 1, então eu vou ter um sinal com 2 picos. Então, eu vou ter aqui um sinal e esse sinal vai ter 2 picos. Esse sinal é relacionado aos 3 hidrogênios desse CH, porque eu tenho aqui um hidrogênio vizinho, que quando eu coloco na regra do N mais 1, 1 mais 1 fica igual a 2, eu tenho um sinal desdobrado em 2 picos. Beleza? A mesma coisa, tá, gente, acontece aqui, ó, com esse CH3. Por quê? Porque esse CH3 ele observa somente esse hidrogênio. Então, eu vou ter aqui um sinal também desmembrado em 2 picos, referente a 3 hidrogênios. Esses sinais que são desmembrados em 2 picos, nós chamamos isso de um dubleto. Dubleto, tá? Dubleto quer dizer o quê? Que é um sinal desmembrado em 2 picos. Já esse CH3 aqui, ele sofre influência desse hidrogênio aqui. E são 2 hidrogênios que influenciam no sinal desse CH3. Consequentemente, esses CH3 que são equivalentes, ele vai gerar 3 picos, né? Um sinal de 3 picos. Por quê? Se eu pegar a regra de N mais 1, 2 hidrogênios mais 1, 3. Então, aqui ó, eu vou ter 3 picos. E esses 3 picos, nós chamamos isso de um tripleto. Tripleto. Tá? De triplo. 3 picos relacionados a um sinal desses 3 hidrogênios. Tá bom? Mais um aqui, que é o N mais 1, que vai ser igual a quanto? 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Então, eu vou ter um sinal que nós chamamos de quintupleto. Então, eu tenho aqui um sinal que eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Um quintupleto, porque tem 1, 2, 3, 4 hidrogênios influenciando esses dois, mais 1, 5. Ok? Quintupleto. Beleza?
Quando a gente vê, quando a gente observa esse hidrogênio aqui, quando a gente observa esse hidrogênio ele tem influência de quem? Desses dois hidrogênios, desse um hidrogênio e desses três hidrogênios. Então, trazendo ele aqui para cá, ó, eu tenho 2 mais 1 mais 3, que é o N. N é o quê? A quantidade de hidrogênio vizinho. Ok? Mais 1. Então, eu vou ter o quê? Um sinal desdobrado em quanto? 2 mais 1, 3, mais 6, mais 3, 6, mais 1, 7. Então, eu tenho um septeto. Eu tenho aqui um septeto. Então, eu vou ter um sinal aqui, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um sinal desdobrado em 7, referente a esse daqui, tá? Então, nós já vimos esse que é igual a esse daqui que é esse daqui é esse daqui e esse daqui seria esse daqui. E, por fim, nós vamos ver esse último aqui, que é esse hidrogênio. Esse hidrogênio ele sente a influência desses 3 hidrogênios, além desse um hidrogênio aqui. Então, se ele sente influência de 3 mais 1, mais 1. Então, 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Então, ele é um quintupleto, né? Então, eu tenho um sinal aqui, 5 membros. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, ele é um quintupleto. Então, observe, gente, que o que esse desdobramento spin nos fala é como que esse hidrogênio interage com o hidrogênio vizinho, né? Então, isso é uma informação extremamente importante na hora de fazer uma análise de espectro de ressonância magnética nuclear. Beleza? Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Então, aqui eu tenho um espectro de RMN dessa substância aqui, dessa molécula, né? Dessa substância aqui, ó. E a gente consegue ver quem é quem na sua estrutura. Então, primeiro eu tenho isso daqui, que é o CH3. Normalmente o CH3 ele fica próximo ao TMS. Então, esse é esse daqui. Um outro é o CH2. Esse CH2, quem é esse CH2 nesse contexto? É esse daqui. E o outro, CH2, quem seria? Esse CH2 é o mais desblindado. Por que o mais desblindado? Porque eu tenho uma influência desse NO2, né, nitrogênio, oxigênio, eletronegatividade. Então, ele está bem desblindado. Tá? Outra informação que ele me dá aqui é sobre o desdobramento spin-spin de cada um deles. Tá? O que ele está me mostrando aqui? Ele me mostra o seguinte, que esse CH2, que foi expandido aqui, ó, esse CH2 foi expandido aqui, ele me dá um tripleto, tá? Um sinal com 3 picos, que é um tripleto, tá? Esse tripleto me está dizendo o quê? Olha só, CH3, eu estou gerando um sinal tripleto, consequentemente, eu estou ligado a alguém que tem 2 hidrogênios. Quem é esses 2 hidrogênios? É o que segue aqui logo depois, que seria esse camarada aqui, o B. Né? Então, a gente confirma que o A está ligado ao B, tá? Pelo tripleto. E esse B, que é essa expansão aqui, ó, essa expansão, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ele está ligado, esse sinal está formando 6, esse sinal ele tem 6 picos. Se ele tem 6 picos, está querendo dizer que
esse CH3 está rodeado de 5 hidrogênios, tá? Lembra lá do N mais 1, né? Se eu tenho 6 aqui, então quer dizer que o N é igual a 5, beleza? Então a gente pode observar que o B, que é esse CH2 aqui, ó, esse CH2 aqui, ele está ligado a 3 de um lado e 2 do outro, beleza? 3 de um lado e 2 do outro. Então ele é um sextupleto. Já o CH2, já o CH2 ligado ao nitrogênio, né, ao grupo NO2 aqui, que está mais deslocado, ele me fala que ele é um tripleto, que é esse hidrogênio aqui, ó. Ele é um tripleto. Se ele é um tripleto, ele está me dizendo o seguinte: eu sou um tripleto, consequentemente eu estou ligado a 2 hidrogênios. Então ele é confirmado aqui, ó, ligado a 2 hidrogênios, tá? Ligado a 2 hidrogênios. Então, quando a gente faz essas análises de espectro de RMN, a gente tem que observar essas características, né? Se é um tripleto, se é um dupleto, se é um quarteto, se é um quintupleto, e assim, né, se é um multipleto. Então, todos esses dados, juntos, ele fornece dados relacionados à estrutura molecular, tá bom? Então, quando a gente avalia esse espectro que eu estou mostrando aqui para vocês, né, olha só, ele já está me dizendo que eu tenho alguns hidrogênios diferentes. Ó. Esse hidrogênio, esse e esses dois aqui. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 tipos de hidrogênio. Tá? 5 sinais de hidrogênio. Então, ele mostrava daqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. Tá bom? Aqui é o sinal do TMS, que está em 0. Beleza? E outra coisa, esse CH3, que é observado nesse espectro de RMN, né, eles são equivalentes, eles são iguais. Se eles são iguais, então esses hidrogênios eles vão observar somente um hidrogênio vizinho, que é esse CH. Então, esse hidrogênio aqui, né, é o que está vizinho ao CH3. A esses dois CH3. Então, esses 6 hidrogênios, ele vai dar um sinal, e esse um sinal, ele vai ser dobrado. Vai ter 2 picos, vão ter 2 picos. Esse sinal vai ter 2 picos. Vai ter um dupleto. É o que observa aqui nesse espectro. Então, eu tenho um CH3, esse CH3 me dá um dupleto, 2 picos aqui, tá bom? Já esse CH, que observa 6 hidrogênios, né, 6 hidrogênios, esses 6 hidrogênios ele vai me dar um sinal com 7 picos, N mais 1. Então, quem é esse E? Né? A gente já sabe que o A é esse aqui, o B, desculpa. A gente já sabe que o sinal B é esse aqui, ó, sinal B. Então, a gente já sabe que aquele B aqui é esse B daqui, ó. É esse B aqui. Tá bom? É esse B. E esse B, esse CH3, ele está mais desprotegido em relação a esse CH3 que é o A. Esse CH3, o A, é esse CH3 aqui. Ele tem um deslocamento aqui diferente. Porque o B, ele tem aqui a influência desse oxigênio. Mesmo distante, né, o efeito da eletronegatividade nesse CH3 aqui, né, nessas metilas, ele tem uma pequena influência no deslocamento da nuvem eletrônica desses hidrogênios. Enquanto que esse CH3, que é o A, não tem essa influência tão grande, tá bom? Quem é o C, quem é o D e quem é o E, né, nisso tudo? Então, aqui,
O CH2, esse CH2 aqui, esse hidrogênio, ele está próximo a uma carbonila. Então, você tem uma influência do efeito eletronegativo aqui. Então, provavelmente, aquele CH2 é esse aqui, ó, que está mais desprotegido, tá? Tem uma influência desse CH2 desprotegendo esse hidrogênio aqui, consequentemente fica mais desblindado. Então, esse aqui seria o D. Enquanto que esse daqui seria o C, e esse daqui seria o E, tá? E ele está observando aqui o E, ele me dá ele está me dando aqui quantos sinais nesse pico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E está de acordo, né? Por quê? Eu tenho 6 hidrogênios de um lado, com a regra de N mais 1, eu vou dar um pico. Eu vou ter um pico com 7. Eu vou ter um sinal com 7 picos. Ok? Por exemplo, o D aqui, ele vai me dar um tripleto, porque ele vai observar esse hidrogênio com 2 hidrogênios, fazendo N mais 1, eu vou ter um sinal com 3 picos. Já esse C, ele vai me dar mais sinais. Vai ser esses 3, mais esses 2, mais um 6. Então, um sinal de 6 picos. Enquanto que esse CH3 aqui, ele vai observar somente esse CH2, N mais 1, 2 mais 1, 3, um sinal com 3 picos. Tá bom? Então, gente, eu gostaria muito que nessa espectro que está observando aqui, que vocês tentassem identificar quem seria cada um deles e explicasse, né, por que o desdobramento de cada um desses picos. Tá bom? Nas próximas aulas eu vou fazer atividades com vocês, então eu vou disponibilizar mais algumas aulas, né, aulas de exercícios, para vocês irem treinando e também, se possível, a gente pode marcar uma outra aula, mais uma aula síncrona para tirar as dúvidas, tá bom? Espero vocês na próxima. Grande abraço.